Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre as práticas integrativas, na verdade, sobre a importância de nós termos essa visão, essas atitudes, esse comportamento com o nosso corpo como uma unidade que tem mente, que tem espírito e não apenas só corpo. Atualmente, um problema que tem avassalaçado, assim, acabado com a população, se chama inflamação crônica subclínica. Ou seja, é um quadro que a pessoa não tem sintomas. Ela pode ter um diagnóstico disso através de alguns exames da medicina preventiva, medicina integrativa, e através de exames laboratoriais visualizar que isso está acontecendo. Porém, é importante saber que a prevenção para isso está no estilo de vida. Então, eu vou ter um convidado aqui, que é o meu professor de Tai Chi Chuan, professor Carvalho, do grupo Tai Chi Salvador, e quero que ele fale um pouquinho para vocês da prática do Tai Chi. Daqui a pouco eu vou chamá-lo, convidá-lo para entrar aqui na live. Então, vejam bem, vou falar um pouquinho da parte que me cabe, que é a aromaterapia. Os óleos essenciais, durante muitos anos, nos nossos ancestrais, nas populações antigas, desde o Egito, muito antes de Cristo, já se utilizava plantas aromáticas para fins de rituais sagrados. Então acreditava-se que a fumaça, ela sobe na vertical, ela levaria as orações, as mensagens para Deus mais rapidamente. Trazendo isso para esse conceito para uma outra visão, os óleos essenciais, quando nós inalamos, eles vão ao sistema límbico, que é o centro das emoções. Ele não passa por processamentos outros do cérebro. É diferente da visão, que depende de uma interpretação. O tato, o cérebro vai passar por uma interpretação. E quando é o olfato, que é o estímulo olfativo, ele vai direto para o sistema límbico, que é o centro das emoções. Ele não depende de uma interpretação, tanto que dizem que mesmo pacientes em coma são capazes de reconhecer o cheiro, de ter alguma atuação nele sobre isso. E a partir dali, ele vai sim para outros centros, ele vai ganhar outros caminhos e vai também ter alguma outra ação sobre neurotransmissores e tudo mais. E também chegar até os centros superiores do cérebro e tudo mais. Então, gente, quando nós falamos nessa verticalidade, nós estamos nos referindo a abster-se, conseguir se distrair do que está na nossa horizontal. O que está na nossa horizontal é a vida cotidiana, a vida mundana, é aquelas coisas que estão do lado externo. Nós somos, a minha geração, a geração atual, cresceu acreditando na medicalização. Então, nós transferimos o nosso eu para o exterior, os que está na nossa horizontal. Então, os fatores externos têm muita atuação sobre a gente. Da mesma maneira, quando nós temos um problema, nós acreditamos que foi por causa dos fatores externos que estão na horizontal, como também devem ser resolvidos por eles. Então, chegou um momento que a gente tem que buscar mais essa verticalidade. Essa verticalidade significa essa conexão do espírito, da mente, das nossas emoções, do nosso corpo. Alguns óleos essenciais, já lá dos tempos bíblicos, né, se falava que um dos presentes do rei magos foi óleo de mirra, óleo de olíbano. Naquela época não existia óleos destilados, não existia destilação. Eles eram queimados em formas de resinas, de pedrinhas, ou feito em formas misturados com óleos, né, faziam aqueles ungüentos para que o cheiro ficasse das ervas aromáticas, ficasse nos olhos, para então passar ou inalar, ter outros fins. Então, o que deram para Cristo foram resinas, quando ele nasceu lá. Até no mês de dezembro, agora eu vou começar uma série um pouquinho falando sobre óleos essenciais da Bíblia para vocês. Então, o que essas árvores, a mirra, o benjoim, o líbano, tinham em comum? São árvores de locais difíceis, que viviam lá no meio do deserto, que quando elas tinham dificuldade para sobreviver.
quando essa casca delas era machucada, ferida, alguma coisa, elas no processo de cura, de cicatrização, produziam então essa resina. E essa resina que então viajava o deserto todo, tal, até chegar lá do outro lado do mundo, e eram vendidas a preço de ouro, eram muitíssimo valiosas. Então, acredita-se o quê? Que a planta, ela tem, esses óleos essenciais, elas têm características da planta. São plantas que dependem de brigar pela sobrevivência, elas têm que ser perseverantes para ter a sobrevivência delas, para seguirem em frente. Eu fiz outro dia um post aí da árvore do Matusalém, do nome dela, né, Matusalém, que já tem 4.000 anos. Então, ninguém vive 4.000 anos, ela é um ser vivo, sem ser persistente, não é mesmo? É o que nós temos que ter mais dentro da gente. E a vida moderna, essa horizontalização, nos tira disso. Então, quando nós fazemos algumas atividades, por exemplo, a meditação, é muito interessante associar com a aromaterapia, associar com o óleo essencial. Por quê? Porque ele vai nos ajudar a nos conectar com a gente mesmo. Então, na meditação, não tem um óleo específico, tem aquele, você vai escolher ele intuitivamente, o óleo essencial que te agrada. Alguns óleos feitos de raízes, por exemplo, o óleo de... Agora esqueci o nome. Eu já lembro, já falo para vocês. Mas alguns óleos, o próprio Líbano, tal, ou óleos de plantas de árvores, de cedro, dos pinenos, né, daquelas árvores em formato de cone. Então, essas árvores todas, cedro do Atlas, eucalipto, o próprio hortelã-pimenta. Mas as árvores mesmo, as árvores são imponentes, as coníferas vivem lá no deserto, lá na floresta do Canadá, sobre o gelo, e sobrevivem, elas renascem quando acaba o inverno. Então, são bons óleos também quando você quer ter foco e tudo mais. E aí, você pode escolher também um óleo que dê mais alegria, óleo de laranja doce, óleo de lavanda. Você é uma mulher que já está em idade mais amadurecida como eu, o óleo de gerânio é um bom óleo. Então você intuitivamente vai escolher um óleo que te agrade, vai inalar, e quando você inalar, ele vai se conectar ao sistema límbico, ao sistema de emoções. E ele funciona também como um distrativo, ele vai te trazer memórias de coisas que você gosta, vai te trazer alegria e vai fazer você respirar. E é quando a gente está trabalhando a nossa respiração que a gente consegue mais facilmente essa conexão. E agora eu quero convidar aqui, deixa eu ver se ele já entrou, o professor Carvalho. Olá! Boa noite a todos. Boa noite, tudo bem? Carvalho, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente o que é o Tai Chi. Bom, em poucas palavras, o Tai Chi Chuan é uma arte marcial que foi descoberta, começou a ser praticada devido a muita meditação, muito empenho dos taoístas daquele período, um período medieval da antiga China, onde eles meditavam na natureza, contemplando a natureza, perceberam os movimentos da natureza e passaram a reproduzir esses movimentos. Assim surgiu o Tai Chi Chuan. Ah, certo. E me fale mais uma coisa aqui. Você pratica há quanto tempo o Tai Chi? Olha, eu iniciei a minha prática com um professor no ano de 1992. Ok? Agora, em 1989, eu já vinha pesquisando e estudando a respeito do Tai Chi Chuan. Os conceitos, toda a filosofia taoísta. Eu iniciei os meus estudos em 1989. Então, essas duas datas são muito importantes no meu caminho. Ah, que legal. Você teve também na China, não teve uma experiência na China? E 2 vezes eu estive na China, 2004, e 10 anos depois eu pude retornar em 2014. E como é que foi essa experiência? Como que é a vida do chinês em relação ao Tai Chi? Todo mundo pratica? Como é?
Não, não é bem assim. Nem todo mundo joga futebol no Brasil, mas o futebol é conhecido. Agora, existem pessoas na China que se dedicam de fato, elas procuram os parques, se associam, formam grupos, praticam ar livre em praças, estão sempre se reunindo. Quando tem um tempo livre, praticam no trabalho também, sabem que essa conexão com o Tai Chi Chuan faz com que elas possam respirar melhor, transmutar melhor as energias, as emoções. E é um resgate, porque o pessoal da nova geração já perdeu um pouco essa conexão com os antigos. Agora que está havendo um movimento de expansão novamente, né? De nova procura dos jovens pelas raízes da cultura tradicional. E como é que se dá esses... tem uma política de práticas integrativas aqui do SUS, do Ministério da Saúde, onde uma das primeiras coisas que foi incluída na lista dessas práticas, apoiadas pelo Ministério da Saúde, foi justamente a medicina tradicional chinesa no formato da prática do Tai Chi Chuan, e também depois a acupuntura. Então, uma das que eu vejo também, que é muito comentado, é o caráter de coletividade, de praticar em grupo, e a gente não tem muito mais disso, de contato com o ser humano. Então, isso por si já seria um benefício. E depois de tanto tempo com as práticas integrativas, o Ministério da Saúde observou que a procura pelo Tai Chi Chuan e por outras práticas que são de coletividade tem aumentado muito. Então, eles começaram assim, porque para isso depende também da disponibilidade de profissionais, né, nos pontos, nas cidades, tal, para colocar isso. Então, como que você podia falar um pouquinho para a gente dos benefícios do Tai Chi para a saúde? Quais seriam esses benefícios? Olha, o primeiro deles seria uma qualidade de vida melhor. Você poder realizar todas as coisas que tem que praticar no dia, mas sem aquela pressa, sem aquela necessidade de sobrepor compromissos e se preocupar com o que vai vir depois. O Tai Chi traz você para o que você está fazendo no momento atual, no presente. No presente. Uhum. Quanto mais você atua no presente, mais você tem atenção e relaxamento. Mais você consegue ter o poder de concentração. Essa concentração, esse relaxamento e essa respiração mais profunda, que leva a um estado de calma, são todos eles prejudicados. Quando você está pensando no que vai fazer em seguida, qual o novo compromisso para você honrar. E o Tai Chi, no momento que você está na prática, você está integrado ali naquele momento. É uma maneira de trazer o indivíduo para o presente. Só deve se iniciar a prática quando você já conseguiu estar conectado com o agora. Isso é a grande sacada do Tai Chi Chuan e o diferencial dele de outras artes marciais. Por isso que a gente faz sempre na aula, vou explicar um pouquinho, a gente faz um aquecimento, né? A gente começa a se conectar primeiro, né? A gente faz um aquecimento sentado mesmo, né, no chão e tal, e trabalha a respiração, e só depois a gente fica de pé e começa a nossa prática, né? E uma coisa, assim, eu acho interessante, quando a gente pratica, como a gente faz ao ar livre, pratica no Parque Pituaçu, às vezes tem outras pessoas que chegam, que não são praticantes, que estão lá conversando alto e tal, o professor Carvalho sempre fala, se concentre, né, se foque e parece realmente que quando a gente começa a perceber-se mais, a gente começa a deixar de lado um pouquinho essas distrações todas, né? Deixa eu só dar um oi para a Flavinha aí, minha amiga, que também faz, ela está fazendo um tratamento com acupuntura na medicina chinesa, está gostando bastante. Tudo bem, Flávia? Então, agora, com que idade que a pessoa pode começar a praticar? Como é isso? Tem que ter uma roupa especial? Como é para a gente se preparar? Eu quero começar a fazer o Tai Chi, o que eu preciso para isso? Olha, não é necessário uma roupa especial. É importante você ter uma liberdade de movimentação, qualquer roupa que permita um exercício mais livre, um alongamento, ela é bem-vinda. Assim, na China, as pessoas praticam, em primeiro lugar, ao ar livre.
Isso, às vezes elas estão indo para o trabalho, elas fazem uma parada, uma pausa, arregaçam as mangas, tiram, afogam um pouco a gravata e já praticam ali 30 minutos. Isso é muito comum na China. As pessoas também já acham comum porque já sabem que faz parte da cultura. Agora, em outros países pode parecer que é uma coisa diferente ou que não consegue ser absorvido, não consegue se entender de imediato a proposta. Pode chamar atenção, pode ser meio esquisito. Exatamente. Então, o papel dos mestres hoje é esclarecer o que é o Tai Chi Chuan em outros países. Então, o Tai Chi já está sendo divulgado em mais de 70 países. E existem grupos em mais de 70 países praticando Tai Chi em praças, palestras estão sendo feitas para esclarecer a população. E os benefícios, né? Você falou da medicina tradicional chinesa. O Tai Chi Chuan, em alguns hospitais na China, é o trabalho de reabilitação do paciente. Depois que ele está numa reabilitação, ele é introduzido em algumas turmas, em exercícios leves, né? Algumas práticas que possibilitam que ele se recupere, que ele possa fazer a atividade normal, voltar a se reintegrado às suas atividades normais e possa produzir a saúde dentro dele. Essa saúde não vem de fora através de remédio, medicação, como foi colocado. Mas essa medicação é produzida dentro do corpo do praticante. Esse é o princípio. Na tradicional chinesa, ela faz um estudo do corpo, não existem só vasos sanguíneos, nervos e tendões. Existem também os chamados meridianos, onde a acupuntura vai estudar a fundo esses meridianos, todos os principais, até os que vão até as extremidades. Na prática do Tai Chi, todos esses meridianos são ativados. Então, é uma espécie de acupuntura sem agulhas, em movimento. Poucas pessoas sabem que quando você pratica Tai Chi Chuan, você não tem uma necessidade de inserir agulhas, porque os seus meridianos estão bloqueados naturalmente. O papel da agulha seria justamente de bloquear o meridiano. Eu já vi algumas coisas assim também dentro da prática integrativa do Tai Chi Chuan e da própria acupuntura, que isso é uma coisa que estudava também na Ayurveda, né? Então, na medicina tradicional chinesa, eles falam do Qi, que seria energia vital, que eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre o Qi para a gente. E na Ayurveda, no caso, seria o Prana, né? Então, disse que, pelo que eu li lá, que então a gente tem uma energia sutil, que seria essa energia, justamente a nossa energia vital. E então, e que ela vai circular pelo nosso corpo também, ela vai fluir pelo nosso corpo. Tanto que eu achei interessante quando eu estive no Conaroma Experience, no Congresso de Aromaterapia, no início de novembro, eu ouvi a doutora Adriana Nunes, eu já comentei aqui, ela é engenheira química e tem doutorado e pós-doutorado em óleos essenciais. Ela disse que se sentia o Dr. Frankenstein na faculdade porque ela conseguia criar moléculas. Só que depois, quando ela conheceu os óleos essenciais, ela viu que essas moléculas que ela criava eram moléculas mortas. Então, as moléculas que advêm de produto, de uma inteligência, feitas através de uma planta ou de um organismo vivo, elas têm uma energia que as similares delas, sintéticas, não têm. Então, essa energia vital nossa que fica fluindo no corpo, em alguns momentos ela fica estagnada. Isso acontece também quando a pessoa não tem uma prática de atividade física. E o Tai Chi, quando a gente está meditando, ele tem essa contribuição também por conta dos movimentos. Você podia falar um pouquinho mais do Qi, dessa estagnação de energia, como é isso? Sim. Essa pronúncia agora do Qi, né? No Japão, o país do Japão, a ilha, né, do Japão é conhecido como Qi. Tanto que existe uma arte marcial chamada Aikido, o caminho do Qi. Na China, esse mesmo caractere chamado Qi no Japão se chama Qi. A pronúncia na China é Qi. E esse Qi é a energia vital que circula no nosso corpo, como você falou. Quando essa energia vital circula por todos os canais, a pessoa tem saúde, equilíbrio emocional, físico, mental, e
ela consegue exercer qualquer atividade e ser bem-sucedida. Ela consegue fluir. A atividade mais importante que a gente pode ter em mente seria conseguir tranquilizar a mente, aprofundar a respiração, ter uma respiração mais profunda, trazer essa respiração para o centro vital e ter um corpo relaxado. Em chinês é falar fan song, você ter o corpo relaxado. E a coisa mais difícil é justamente relaxar o corpo. Qualquer obstrução, qualquer maneira da pessoa ficar presa a algum pensamento pode causar uma tensão física. Então, ela não vai conseguir relaxar o suficiente para que essa energia vital possa fluir no corpo dela. Então, mais importante do que o movimento em si, físico, no Tai Chi, é você conseguir ter esses três passos. Né? Eu vou repetir. A mente calma, você ter o corpo relaxado, Fan Song, corpo relaxado, e você ter a respiração profunda. Você conseguir respirar, trazer essa respiração para baixo. Não deixar essa respiração aqui em cima. Fazer com que o diafragma entre em movimento. Então, mesmo parado, mesmo imóvel, você pode ativar a sua circulação do Qi se você quiser e alinhar esses 3 pontos. O movimento em si ele vai acontecer quando você estiver alinhado. Corpo, mente e espírito alinhados. Ah, o movimento da energia, então, né? Ah, que legal. E tem algum lugar do corpo que a gente possa localizar o Qi? Tem algum lugar onde ele se concentre mais? Porque eu entendo que é como se fosse uma bateria de energia e que daí ela vai ter outras, vai pelos meridianos, não é isso? Ela vai correr pelo corpo, né? Como uma energia. É como um gerador de energia. Um gerador de energia e, ao mesmo tempo, um local onde você armazena energia. Você gera e armazena energia. Essa região é no baixo ventre. É conhecido em chinês como Tan Tien. Como? Tan Como é o Tien. nome? Tan Tien. Tan Tien, isso, muito bom. Ah. Gente, no Tai Chi a gente vai aprendendo um pouquinho de chinês, mas depois vou deixar o contato aí de um professor de chinês aqui em Salvador para vocês. De mandarim, muito bom. Então, no caso, fica abaixo do umbigo. Abaixo do umbigo, uns 9 centímetros abaixo do umbigo. Certo. Você localiza esse ponto, ele faz referência com o ponto das costas também, que é a porta da vida atrás. Na frente é o Tan Tien. É uma região que também é conhecida como Oceano de Energia, ou Mar de Qi, né? Mar de Qi. Porque aqui fica localizado o ponto onde vai ser armazenada essa energia e você vai poder utilizar nas atividades, ou seja, na arte marcial, no seu dia a dia. É um local muito importante. Quando você medita, você deve trazer a sua respiração mais profunda para essa região, concentrar nesse ponto em vários momentos do dia. Você pode estar pegando o metrô, você pode estar pegando o ônibus, dirigindo o seu carro, você pode, no engarrafamento, trazer a sua energia para esse ponto, e ela vai ser acumulada ali. Então, em termos de respiração, seria usar mais, insuflar o abdômen quando respira, e não aquela respiração torácica que deixa a gente oprimido, sem voz, que afoga o coração, não é isso? É respirar mais utilizando isso. Nos óleos essenciais, as plantas, elas guardam uma energia fotônica, energia solar. Então, as plantas, elas são extremamente poderosas, elas conseguem captar energia solar e, através da fotossíntese, transformar em matéria. Elas pegam uma coisa que é energia e transformam em matéria orgânica, certo? Elas fazem isso através da fotossíntese. E nos óleos essenciais, eles guardam muita energia fotônica, essa energia solar. É por isso que nos meses de inverno, quando a gente utiliza, por exemplo, de óleos essenciais das frutas cítricas, geralmente, laranja, limão, o óleo essencial dessas plantas fica na casca. É uma área que elas recebem tangerina, bergamota, elas recebem muito sol ali na planta toda, e na fruta. Então, elas têm muita energia
solar nesses óleos que é tirado através da casca, não são tirados através de folha ou flor, como algumas outras. A laranja doce da florzinha dela. Então, por isso que quando você está em períodos que tem uma baixa da energia solar, você faz utilização desses óleos, pode ser, por exemplo, diluindo em algum óleo vegetal, como óleo de coco, óleo de semente de uva, faz alguma massagenzinha, ou você passa em ponto meridiano, você pode inalar antes da meditação, você pode estimular esse ponto aqui também, antes da meditação, e aí você vai trazer um pouco dessa alegria e também dessa energia solar que ficou armazenada ali nesse óleo essencial. É uma coisa bem bacana, bem legal para se fazer também. Então, agora, me fale uma coisa. É possível praticar, aprender o Tai Chi, a gente praticar em casa? Digamos que a pessoa não tenha um professor próximo e queira praticar o Tai Chi. Sim, sim. Você, quando começou, não tinha um professor próximo, não foi isso? Você começou em 89, não foi isso? E só foi ter professor em 92. Como é que faz? E não tinha internet também. Exatamente, não tinha internet, não tinha facilidades, e até a literatura era muito escassa. Não tinha vídeos para ver, só livros. Era muito raro você ter um vídeo, às vezes um amigo trazia alguma coisa, muito raro. VHS, não tinha DVD na época também. Então, para você iniciar, é importante a gente cumprir as etapas iniciais, é você saber conhecer os princípios do Tai Chi. E que princípios são esses? São os princípios necessários para que você mantenha a sua vibração, você mantenha a sua frequência capaz de escutar o que acontece, os movimentos internos. Então, a respiração é um movimento interior, dentro. A sua mente e o processamento de ideias e pensamentos também é um processo interno. Quando você concentra em algum ponto do corpo, é para lá que a sua energia vai se dirigir. Se eu concentro nos meus punhos, a energia vai chegar aos punhos. Se eu espero essa energia chegar aos punhos para eu utilizar os punhos, isso é um pouco do Tai Chi Chuan. Você não vai usar apenas o punho, você vai usar o punho e a energia que chegou até o punho. Quando você vai aprender em casa, sem um professor, sem uma instrução, para você sentir a energia nos punhos, é um pouco difícil. Mas se você aprende a manter a calma, a respiração profunda, o corpo relaxado, e pratica isso através de posturas fixas, por exemplo, a gente tem no prática do Tai Chi alguns exercícios de Qigong, como de pé como árvore. Você vai parar estático, imóvel, alinhando a sua coluna, tá? Alinhando a coluna, mantendo os pés paralelos, a cabeça também não deve estar pendurada, deve estar ereta, né? O peito levemente recolhido. Se você atenta para esses fatores, você vai sentir uma melhora na sua saúde, mesmo sem fazer movimentos externos, né? Os movimentos internos continuam acontecendo, o coração continua pulsando, os pulmões trabalhando, a mente continua produzindo ideias, processando. Então, é importante que a gente vibre, né, nessa frequência de tranquilidade, de harmonia. Isso já é um grande passo. Existem hoje livros, né, existem vídeos que podem ajudar muito, né, um tutorial onde vai mostrar passo a passo aquilo que você pode executar sem a presença de um professor. Posteriormente, quando você estiver na presença de um professor, ele pode fazer correções em você. Então, é um diferencial muito grande. É importante lembrar que na história do Tai Chi Chuan, alguns mestres, alguns estudantes que chegaram a nível de mestres, eles conseguiram aprender muito apenas observando. Eles não tinham acesso ao conhecimento, aquele conhecimento era restrito a um pequeno grupo. E às vezes vazava aquele grupo e a pessoa apenas como olhando pelo buraco da fechadura, né? Como diz, eles aprendiam muitas coisas. E depois eles testavam essa arte, melhoravam essa arte. E a partir daí, o efeito vinha com consequência, né? Então, eu acredito que é válido toda a tentativa de aprender o Tai Chi, de você adquirir um bom livro. Eu trouxe até um livro aqui para mostrar para vocês. Posso mostrar? Pode. É esse livro aqui, que é o Guia de Tai Chi da Faculdade de Medicina de Harvard.
né? Esse livro aqui é muito interessante. Pode levantar um pouquinho mais para mostrar? Isso. Ah, legal. É um livro que eu recomendo. É muito bom esse livro. Eu vou falar por quê. Ele trata o Tai Chi Chuan como uma espécie... Pessoal, depois eu vou botar a fotinha do livro para vocês aí, para deixar no stories, viu? Para quem quiser. Legal. Então, ele fala que existem alguns ingredientes no Tai Chi Chuan que eles compõem, né, vários fatores intercalados e em harmonia, que quando você utiliza esses fatores, você vai gerar mais saúde no seu corpo. Você vai gerar mais tranquilidade. Você vai conseguir os efeitos que você talvez buscasse num calmante, enfim, em algum medicamento que desacelerasse a sua energia. Então, o Tai Chi, ele produz isso. Ele tem essa capacidade, se você pratica com afinco, seja através de um livro, seja através de um vídeo, você pode ter alguns rudimentos, né? E, posteriormente, você pode consultar um professor, consultar um instrutor, né? Conversar com as pessoas. É por isso que o Tai Chi em grupo é muito interessante, porque você consegue aprender com todas as pessoas ali presentes, compartilhar a sua experiência, né? Compartilhar os benefícios que você já consegue absorver. Né? É isso. Espero que tenha esclarecido esse ponto. Ah, esclareceu sim. E realmente, a gente tem que compartilhar a alegria, né? A alegria de estar com outras pessoas, que está cada vez mais difícil. E também, assim, quando nós praticamos meditação, a gente sempre diz para ficar num lugar ventilado, com ar puro. Se você estiver dentro de casa, abre uma janela. O Tai Chi, como o professor Carvalho falou, geralmente faz em contato com a natureza, faz ali numa área verde, né, numa área assim, em contato com a natureza. Gente, toda vez que você sente cheiro de alguma planta, você está inalando o óleo essencial dela. O óleo essencial é volátil, ele evapora. Então, às vezes, você passa na florzinha, sente o cheiro. Você está numa fazenda, você está num bosque, você sente o cheiro. Você está num parque, você sente o cheiro das plantas. Então, quando você está fazendo uma prática do Tai Chi que é em meio à natureza, você também está recebendo essa troca de energia com as próprias plantas, com os próprios óleos essenciais dela. É como se fosse um difusor natural. Eles estão ali no ar atmosférico e você está inalando ele. Então, é uma experiência muito legal. Em termos de medicina, agora, falando do ciclo circadiano é o ciclo de 24 horas. É o de noite e de dia do nosso corpo. Tudo tem ciclos, a natureza funciona em ciclos, nós também. Então, hoje, por conta que foi criado a luz, celular, televisão, ar-condicionado com aquelas luzinhas, o nosso sono começou a ficar mais, a estudar de noite, fazer outras atividades, o nosso sono começou a ficar mais atribulado. Então, o nosso pico do hormônio melatonina, que induz ao sono, que é o que vai diminuir o cortisol também, ela faz um contraponto com o cortisol, que é o hormônio do estresse, que vai, em excesso, vai causar doenças. Então, a melatonina, ela fica prejudicada na sua produção também. Quando a gente dorme num lugar totalmente escuro, a melatonina, ela tem um seu pico maior, a nossa noite de sono é melhor. A gente sabe que a noite de sono foi boa quando a gente acorda bem, produtivo. Às vezes o cara tá podre de cansado, chega lá, desmaia na cama. Só que no dia seguinte, pode ter dormido 8 horas, só que no dia seguinte, quando levanta, tá cansado. É porque esse sono não foi reparador. Então, quando a gente acorda, o corpo precisa também compreender que é dia. A gente sai do quarto lá e entra no carro, e daí vai para o ar-condicionado, ele não vê sol. Então, quando a gente está lá fora e tem a pele tocada pelo sol, quando o teu olho visualiza a luz do dia, sente o vento, você sinalizou, nós somos homens das cavernas. Nós não fomos criados, projetados para ser o homem da cidade. Então, você sinalizou para o seu corpo que é de dia, e isso tem uma influência nos nossos hormônios extremamente grande. E hoje, uma das doenças da vida moderna é justamente a ansiedade. A gente corre contra o relógio. Então, o nível de depressão também, os casos de depressão são maiores. Então, quando tiver... a gente tem que compreender que quando você trata principalmente de medicina preventiva, e as práticas integrativas, a intenção delas é preventiva, é um caminho que você vai fazer sempre, é uma prática. É como atividade física, você vai ter os benefícios com a prática. Uma pessoa que consegue ter
essa verticalidade, com meditação, com prática do Tai Chi Chuan, é uma pessoa que talvez ela não fique tantas vezes com quadros depressivos. Ela pode ter um dia ruim, mas ela vai ter aquela força para no dia seguinte seguir em frente. E é isso que a gente quer. Em alguns casos que está com depressão aguda, um caso sério, até que tiver um risco de suicídio, é claro que ela vai ter que recorrer para alguma coisa mais forte, ela vai ter que recorrer à alopatia. Só que da mesma forma, ela pode sim iniciar alguma outra prática, como Tai Chi, aromaterapia, alguma outra coisa, para agregar valores, complementar esse tratamento e depois ela fazer a manutenção disso preventivamente. E eu queria agora, para concluir aqui, você está com um projeto, né, que é a Luz do Tai Chi, você podia falar um pouquinho para a gente? Sim, a Luz do Tai Chi surgiu de uma ideia, né? Surgiu da ideia de levar um pouco, né, básico do Tai Chi Chuan para as pessoas iniciarem, as pessoas que têm uma certa resistência de sair ou de praticar o Tai Chi ao ar livre. Então, nós criamos um vídeo, uma sequência, um vídeo tutorial. A gente traz o pequeno círculo. É uma forma que eu estudei há muitos anos atrás, utilizava nas aulas dos iniciantes, hoje já uso muito menos, e foi uma forma de resgatar esse conhecimento, né, na memória. Então a gente fez esse vídeo ele é passo a passo e vem com um e-book, né, que é a Luz do Tai Chi. Um projeto bem pensado, tivemos muitas ajudas, né, muitas pessoas que acreditaram no projeto. Esse projeto já está no ar, já está aí circulando. As pessoas podem depois saber como. Eu vou passar o link, né, para as pessoas poderem adquirir o material. E nós temos também as aulas ao ar livre, né, segundas e quartas. A gente já tem um bom tempo, desde 2012, que nós estamos no Parque de Pituaçu, né, segundas e quartas. Então, são atividades intensas, logo nas primeiras horas da manhã, também fazendo parte da Luz do Tai Chi, porque ela se estende para todos os dias da semana. E os dias que podem vir com a presença de um professor, de alguém que já começou antes no caminho. Eu digo sempre que o professor é aquele que chegou antes de você, e você pode chegar em qualquer lugar que você quiser. Basta acreditar e ter perseverança. Ah, legal. E essas aulas são aqui em Salvador, né? Que tem gente de outros estados nos assistindo. E você faz aulas em condomínio também? Como é? Se a pessoa não quer ir no parque, mas quer fazer aula em casa, como é? Sim, sim. Vocês podem entrar em contato com você? Pode entrar em contato comigo. A gente faz aulas em particulares, em condomínios, em clubes, associações. As pessoas que procuram, marcam, agendam uma aula conosco, ou individual, até aulas em parque. Às vezes a pessoa combina comigo em parques, em praças em Salvador, a Praça dos Eucaliptos. Outro dia uma pessoa, uma enfermeira, entrou em contato e agendou comigo, e a gente não se conhecia, mas a gente se encontrou. E passamos uma hora praticando, ela gostou muito, já está agendando a próxima aula para essa semana. E a gente está plantando essas sementes. A Luz do Tai Chi é isso, plantar essas sementes para que todos possam colher bons frutos. E agora eu vou fazer um pedido, vou levar uma ousadia aqui, deixar um pedido. Eu posso colocar, eu queria contribuir também com a Luz do Tai Chi, eu posso deixar algumas aulas bônus lá, falando um pouquinho das práticas integrativas e como as pessoas podem fazer para usar os óleos essenciais, nesse sentido assim de desenvolvimento para a mente, e deixar umas dicas lá? Perfeito, acho que o objetivo é então eu vou deixar um vídeo lá. Ótimo, eu queria falar um pouquinho também dos óleos essenciais, porque, de fato, a gente tem escassez de natureza, cada dia mais a própria cidade está vendo agora essas enchentes, a gente não pode deixar de perceber que temos menos árvores em Salvador, em locais onde apareceram esses alagamentos, né? Então é importante para que a água possa escoar, que a água possa penetrar na terra, que ela possa retornar para os seus veios, né? Então, que faça um ciclo, né? Forme o seu ciclo, justamente. Então, os nossos sentidos, né, seja a audição, né, a visão, né, o gosto, né, o paladar, mas a gente também, através das vias aéreas, a gente recebe de imediato, né, a presença, a influência do meio. A gente está num local que tem um cheiro ruim, a gente quer logo sair dali.
mas se a gente chega no local que nos remete à nossa infância, nos remete a momentos de tranquilidade, aquilo vai atuar no nosso coração e vai irradiar para todo o nosso corpo, né? É muito importante esses estímulos. Eu vejo a aromaterapia como uma grande sacada do ser humano, né? Pesquisadores estão sempre avançando nesses estudos. É importante a gente poder acompanhar esse trabalho, trazer para as pessoas que não têm essa capacidade de estar viajando, investindo tempo nisso, mas poder plantar essas sementes também. Não só a luz do Tai Chi, mas a luz da aromaterapia também. É uma luz só. É verdade. Mas então tá bom. Gente, deixa eu ver quem que estava aqui. A Diana, Eliette, tudo bem com vocês? Drica, um beijo. Um beijo também para Henrito, não sei como é que ele fala aqui o nome da pessoa, Ana Flávia. Tudo bem, pessoal? Então é isso, muito obrigada por todo mundo que quer poder assistir a live, ela vai ficar aí disponível por 24 horas, podem convidar os amigos para curtir a página do professor Carvalho, qual é? Qual a sua página? Tai Chi Salvador. taichisalvador.com, taichisalvador.com. Então, lá é um site onde tem mais informações, né? E aqui a Tai Chi Salvador aqui no Instagram, né? Eu vou deixar essas informações todas para vocês no Story e depois me passe o link da Luz do Tai Chi. Eu vou deixar o link na bio aqui do meu Instagram também e a página do professor Carvalho para quem quiser ver mais informações, ok? Luciane é minha amiga de infância, muito tempo de amizade, muitos anos. Beijo, Lu. Obrigada, então, pessoal, a todos. Muito obrigada, professor Carvalho, pela presença aqui na minha página, viu? Opa, quase derrubei o celular. Tchau, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. Beijo.